Aqui no Sistema Sagres de Comunicação, olha quem eu estou recebendo, o ex-goleiro Márcio, goleiro do Atlético, goleiro que jogou também no Goiânia, que jogou no Goiás, mas que tem toda uma ligação com a torcida rubro-negra, uma relação de carinho e de muita gratidão. Afinal de contas, ele é considerado o melhor goleiro de todos os tempos que vestiu a camisa atleticana. E olha que o Atlético teve grandes e grandes goleiros na sua história. Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, Charlie? Como é que você está? Nesses novos tempos, né? A gente falando através da internet, né? Uma coisa que é nova para mim. Na verdade, eu sou meio antigo ainda em relação a essas modernidades, mas temos que nos adaptar, né? E aprender, né, Márcio? Nós já somos veteranos, né? A gente vai se adaptando, os nossos filhos vão nos ensinando. Eu vou ter uma escola boa, né? Eu tenho 3 em casa com mais uma fora, então, assim, eu vou ter uma escola boa. Exatamente, você vai ter muitos técnicos aí para te ensinarem nessa aventura que é a internet, sem dúvida nenhuma, e que chegou aí para mudar a vida de todo mundo. Antes de começar a falar com você, vamos ver aqui um vídeo de um golaço do goleiro Jean, jogo contra o Bahia, né? Ele fez, não de falta, a bola bateu na falta, voltou, fez em movimento o gol que garantiu a vitória do Atlético lá em Salvador. Foi a primeira vitória do Atlético jogando na Bahia contra o Bahia. Tem a chance agora o Dragão de abrir o placar aqui no Sistema Sagres. Vamos, Jean. Capricha, meu garoto. Capricha, canhotinha. Vem mesmo ali o Jean. Partiu, bateu na barreira, voltou nele. É batida! É a lei do ex! Um gol do Atlético! É do goleiro Jean, não foi na primeira, mas foi no rebote, mandou lá no cantinho. Que gol de esquerda, pegou na veia. É gol do Dragão em Salvador, pra alegria da torcida e nação do Dragão. A torcida rubro-negra aqui em Goiânia, acompanhando o Sistema Sagres. É gol do Dragão, agora na marca dos 40 minutos. O Atlético tem 1, o Bahia tem 0. Que golaço, hein, Márcio? Um golaço, e ele fez um gol que eu só consegui fazer uma vez e foi pelo Goiânia, porque foi em bola rolando, né? Então, ou seja, o goleiro que fez gol com bola rolando, eu fiz batendo um pênalti pegando o rebote. E ele conseguiu fazer um golaço de falta no rebote da barreira, pegou muito bem na bola. Na verdade, o Jean bate muito bem na bola, né? Então, foi meio que fácil para ele aquele rebote. Pegou bem de perna esquerda. Então, desses 43 gols que você tem catalogados aí na sua carreira de artilheiro, né? Apenas um em andamento, com a bola em andamento. Apenas um. E ainda bem que foi apenas um, senão imagina quanto sufoco eu teria tomado de tanto tentar fazer gol no rebote, né? E tem que pensar rápido, né, Márcio? Porque a bola, você vai para a cobrança de falta, claro, imaginando fazer o gol, mas preparado para a bola bater na barreira e cair no pé do adversário, você tem que sair correndo, né? E aí você bate a falta, a bola bate na barreira e você tem atenção já para imediatamente bater de primeira, como ele fez. Foi sem dúvida um belo gol. Você já se havendo... eu me lembro contra o Itumbiara, você foi e tomou um gol no contra-ataque, né? Foi o único. Foi o único. Na verdade, aquele gol, Charles, a bola pegou na barreira, mas ela voltou no pé do nosso time, né? E eu estava voltando para o gol, ela estava em nosso domínio, e aí o nosso jogador perdeu a bola, eu estava no meio do caminho, o Basílio viu e já meteu por cima, né? Então não tinha muito o que eu fazer. Mas é muito difícil acontecer isso. É assim, quantas e quantas faltas eu bati e deu esse gol, mesmo ainda a bola estando no nosso domínio. É claro que quando eu ia pensando, se eu errasse para mais, ou seja, que a bola saísse, porque eu não podia correr esse risco de estar batendo a
falta na barreira. Algumas vezes aconteceram e só nessa aí que aconteceu de a gente tomar o gol. Me lembro do Rogério Ceni, que cobrou uma falta, fez o gol contra o Fluminense, comemorou demais, e aí o juiz mandou a bola soltar e o Roger, né, hoje comentarista lá da Sport TV, acabou tendo a felicidade. Pra você acertar também um chute do meio de campo, mesmo sem goleiro, né, é realmente algo difícil. Mas, Márcio, o Jean, primeiro fazendo a função dele, que é agarrar bola, fazer defesas, ser o goleiro titular do Atlético, né? Como é que você está avaliando aí o Jean no gol do Dragão? Charles, eu tenho acompanhado bem, eu tenho ido em alguns jogos, o Jean está muito bem, sabe? O Jean transmite segurança, é um goleiro de muita personalidade, ainda precisa melhorar um pouquinho algumas situações de deixar de correr risco em algumas situações com os pés. Ele tem muita confiança e muita habilidade com os pés, e às vezes ele ainda corre um risco talvez desnecessário, mas isso é com o tempo, e hoje em dia, né, a maioria dos times tentam essa saída já com a bola dominada, então se ele tem essa qualidade, ele tem que arriscar realmente. Mas o Jean está muito bem, né, o Atlético vem bem, melhorou. Na verdade, o Atlético, mesmo quando estava perdendo, estava jogando relativamente bem, né? É um time muito compacto, bem fisicamente, que consegue mostrar um trabalho em campo que está sendo bem organizado pelo seu treinador. O Jean, ele acabou ganhando a posição do Kozlinski, que parecia titular absoluto. Ele não saiu do gol por falhas, né? Ele sai naquele período entre a paralisação do Campeonato Goiano e o início do Campeonato Brasileiro. Vem o Mancini, que já conhecia o Jean, tinha trabalhado com ele no São Paulo, né? Você também tomou um susto quando sai o Kozlinski, ou você já sabia, digamos, já fala assim, olha, o Jean é mais goleiro que o Kozlinski? Você tem isso como certo? O Jean é mais goleiro do que o Kozlinski? Charles, assim, o Jean, ele veio numa situação, todos nós sabemos, né, do São Paulo, um goleiro já com a rodagem boa de Série A, e muito promissor e com muito talento. Ele aguardou durante um bom tempo no banco. É claro que a saída do Kozlinski não teve uma justificativa plausível, mas o que seria isso, uma justificativa plausível? É a opção do treinador, né? E aí o jogador ele tem que acatar. Mas quando ele entrou, ele está conseguindo dar conta do recado, ele está conseguindo fazer bons jogos e ajudar a equipe. Então, a forma talvez não foi a mais, digamos, coerente, mas é uma opção do treinador e está dando certo, então temos que dar parabéns ao treinador que teve essa percepção. E o Atlético fica com 2 bons goleiros, né? Exatamente. E todo grande time começa pelo bom goleiro. E se você tem 2, então é sinal que o time está indo muito bem. E você está gostando, está te surpreendendo o Atlético nesse Campeonato Brasileiro? Ele começou de forma avassaladora contra o Flamengo. E aí caiu de rendimento, o Mancini começou a ter o trabalho questionado, mas o Adson, bem diferente do Adson que a gente conhece, né? Manteve o Mancini apesar da pressão, o Adson via nele qualidade, no trabalho dele qualidade, e nesses jogos últimos aí pelo Campeonato Brasileiro, vitória diante do Vasco, vitória diante do Bahia fora de casa, como é que você está vendo aí o Mancini? Olha, eu vejo que para todo treinador, não só para o Mancini, precisa de um pouco de tempo. É claro que o parâmetro que ele deixou, a impressão que o Atlético deixou contra o Flamengo, foi realmente uma expectativa muito grande de que os outros jogos seriam iguais. Mas é muito difícil manter um nível de atuação daquela, principalmente contra um clube como o Flamengo. Só que depois, os resultados não vieram, mas a forma do time jogar, eu entendo que ela não mudou muito. Um time compactado, um time veloz, com força de ir, com força de vir. Então, era dar tempo realmente para as coisas acontecerem. Claro, falta muita coisa ainda, mas que bom que o Adson mudou um pouco o conceito dele, de 3 derrotas mandar o treinador embora. E quem está lá no dia a dia é que sabe bem como é que são as coisas, né? Às vezes eu vou lá, vejo um treino, vejo que tem qualidade de treinamento,
Então, agora é dar sequência nesse ritmo que o Atlético vem tendo, porque eu acho que esse ano o Atlético vai brigar, claro, para não cair, mas não vai passar muito aperto, não, porque está um time muito compacto. O Atlético perdeu o Jorginho, o jogador acabou se indispondo aí, até onde a gente sabe, com o técnico Wagner Mancini, se acertou com o Atlético Paranaense. Qual o tamanho da perda, né, de um jogador que tem a identificação que tem o Jorginho com o Atlético, com o torcedor atleticano? Eu acho ela uma perda significativa, né? Tecnicamente falando, é um jogador que é a referência do time, né? Era a referência do time. O Jorginho tinha 8 anos de clube e se você for buscar o histórico dele é muito positivo. Então, realmente perde muito tecnicamente. Mas é claro que um time não depende de um jogador só. E o Atlético vem mostrando isso, né? Eu acho que na saída do Jorginho, por exemplo, entrou o Chico, que é um jogador que a gente já conhece aí do futebol nacional, e vem desempenhando bem o papel. Isso às vezes fortalece o grupo também, porque todos vão saber que ninguém é insubstituível e todos vão jogar como um grupo. E quando um time joga como um grupo, a tendência é que as coisas deem certo. Então, perde-se muito tecnicamente com a saída do Jorginho, mas de repente ganha em outros fatores, como a união do elenco. E nesse elenco do Atlético, nesse time que está jogando aí, quem que é o grande destaque individual? Charlie, eu gosto muito do Jean, sabe? Eu acho que o Jean ele vai decidir muitos jogos pelo Atlético defendendo. E agora, com essa possibilidade de fazer os gols, ele também vai definir alguns. Já definiu um jogo. Então, hoje eu daria o meu destaque para o Jean, porque eu sei que é um garoto de muito potencial. Eu sou suspeito de falar dele, porque eu adorava o pai dele como goleiro, como pessoa, adoro. E eu vi esse garoto na barriga da mãe, pra você ter ideia. Essas barbas brancas aqui já estão contando história. Então, assim... Você pegou o Jean no colo? No colo, literalmente eu peguei o Jean no colo. Então, assim, eu dou o meu destaque para o Jean, mas não dá para destacar um jogador num grupo tão homogêneo como está o Atlético. É claro que nem todos os jogos os caras jogam bem, todos bem. Às vezes um joga mal, o outro não, mas aí no contexto geral eles se compensam, se completam. Foram quantos gols de falta no Atlético, você lembra? De falta no Atlético foram 18 gols, cara. Acho que 18, entre 16 e 18. Mas nessa rotatividade de jogador, o jogador às vezes não fica tanto tempo no clube. Você é uma exceção, o Arley, né? Goleiros normalmente eles ficam mais tempo nos clubes. Você acha que o Jean bate esse número de faltas? Quando ele fizer 42, eu vou pedir para ele parar, porque aí fica ou até empatar. Vamos fazer o seguinte: ele faz 43 e para por aí, que fica nós dois no topo. Márcio, você falou do pai do Jean, que também chamava Jean, né? Eu lembro dele muito bem no Bahia, era um goleiraço, né? Que características assim que você lembra do pai dele que o Jean consegue manter ou ter? O Jean, Jean pai, ele fazia defesas muito difíceis, né? Defesas plásticas. E eu vejo isso no Jean. Mas o que mais me impressiona é a semelhança física, sabe? Assim, eu olho hoje o Jean e vejo muito o pai na época. Então, realmente, o Jean pai foi um excelente goleiro. Para mim, foi um dos meus primeiros ídolos, né? Eu acompanhei de perto, ganhei luvas dele, tenho contato com ele até hoje. E o Jean filho, eu vejo muito essa semelhança física com o pai. É claro que no gol também, mas mais essa questão física que me deixa mais impressionado com ele. Márcio, e olhando aqui para a sua posição, a posição que te consagrou, você vê aqui no Vila Nova o goleirão Fabrício. Nós aqui na Sagres até consideramos o Fabrício a principal contratação do Vila Nova. O Vila Nova contratou bastante esse ano, né? Teve que reformular o elenco, foram mais de 30 nomes
contratados, muitos já foram dispensados, o time está aí envolvido na Série C do Campeonato Brasileiro, e a gente elogia muito o Fabrício. Como é que você vê a atuação desse goleiro? Eu também acho um grande goleiro, muito, muito técnico. Ele é alto e não é lento, sabe? É um cara que tem boa elasticidade. Não é um goleiro que saiba jogar com os pés como o Jean, por exemplo, mas não complica também. E eu entendo que é uma das grandes contratações do Vila, sim. E um detalhe é que ele tem contrato de 2 anos com o Vila. Então, a manutenção de um goleiro no clube faz com que o goleiro ganhe confiança das pessoas, dos torcedores, dos jogadores e consiga desempenhar um melhor papel. Então é por isso que a longevidade de goleiro ela surte efeito, porque o cara se ambienta com o local, né, se ambienta com o clube e consegue desempenhar um bom papel. Então o Fabrício também, na minha opinião, é uma das grandes contratações do Vila para essas 2 temporadas, essa temporada da Série C. E com certeza com o acesso para a Série B também vai ser um grande goleiro na Série B. Passando para o Goiás, time que você também defendeu, lá tem o Tadeu, que ano passado tomou muitos gols, mesmo assim foi bastante elogiado. Esse ano o Goiás vive aí uma crise no que se diz respeito à cobrança em relação à qualidade do elenco, resultados, o time está dentro da zona do rebaixamento, mas venceu o Internacional, uma vitória que eleva a autoestima, né? Tira um pouco da pressão no trabalho do Thiago Largue aí. E o Tadeu foi um dos destaques do jogo contra o Internacional, praticando boas defesas, mas ele tem uma boa sombra, que é o Marcelo Rangel. Exatamente. Volto a dizer, todo time começa com 2 bons grandes goleiros, porque o Tadeu, ele realmente tomou muitos gols no ano passado, né? É claro que o gol não é só demérito do goleiro, acho que é um contexto geral, e o ano passado a parte defensiva do Goiás não estava tão firme. Mas o Tadeu fez boas defesas, sim, e tem uma sombra à altura, né? O Rangel, todas as vezes que é exigido, vai muito bem, né? Eu quero, para ter uma precisão de avaliação, né? Claro, olhando de fora, né? Agora como um ex-goleiro, uma precisão da avaliação do goleiro Tadeu, eu preciso desse ano, vê-lo como é que ele vai transcorrer esse ano. Não começou como começou o ano passado, mas, por exemplo, no jogo de ontem já conseguiu mostrar o Tadeu que todos esperam. Então, todos os 2 são bons goleiros e eu acho que a briga vai ser contínua até o final do campeonato. Márcio, olhando para o futebol brasileiro aqui, pro campeonato brasileiro, vamos esquecer os goleiros brasileiros que se destacam fora, né? No campeonato brasileiro, para você, quem que é o grande goleiro? Charles, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e eu não consigo dar uma resposta porque eu vou te dizer que é difícil. Por quê? Nós temos o Cássio, por exemplo, que é um goleiro nível de seleção brasileira, mas falha também. Nós temos o Everton, do Palmeiras, que é a mesma coisa, um goleiro desse mesmo nível, desse mesmo naipe, e falha também, falhou contra o Bahia. Essa inconstância dos goleiros, elas não me deixam à vontade para dizer quem é o melhor. Quem é a minha preferência, eu tenho umas 2, 3 preferências. Por exemplo, eu gosto muito do Fábio, do Cruzeiro, que apesar da idade, eu ainda acho um baita goleiro, né? Eu gosto muito do próprio Cássio, porque ele já mostrou que nas horas que precisa, ele vai lá e define. Mas precisar mesmo, quem é o melhor goleiro, sinceramente, eu não consigo te dizer isso. Essa inconstância que você destaca em relação aos goleiros aqui do Campeonato Brasileiro, isso deixa mais evidenciado que o Alisson, que hoje joga na Inglaterra, no Liverpool, e que é o titular da seleção brasileira, é o nosso melhor goleiro? Eu acredito que sim, porque ele falha menos lá, principalmente por ser não vou dizer que lá é mais difícil do que aqui, mas você vê ele falhar muito pouco. Então, falhar faz parte da vida do goleiro, né? Mas o Alisson, pela experiência de jogar fora do país e pela constância, né, de uma regularidade, eu acho que ele, assim, é o nosso principal goleiro.
juntamente com o Edson, que eu gosto muito, que ele alia as duas valências importantes que hoje se precisa para um goleiro, que é saber jogar com os pés e com as mãos. Pois é, até sobre isso que eu queria falar com você aqui nessa entrevista especial com o goleirão, ex-goleiro Márcio. A cada dia, os goleiros são mais exigidos com os pés. A bola já precisa sair com qualidade do goleiro para o zagueiro, para o lateral, para o volante. Às vezes ele já tem que fazer lançamentos, né? Por que esse goleiro que saiba sair com os pés, ele vai ter mais valor daqui em diante? Assim, Charles, eu até espero que não tenha mais valor o goleiro que saiba jogar com os pés, porque é uma dádiva tão divina, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado dos goleiros, é uma dádiva divina saber usar as mãos, como os goleiros fazem. Se você pegar um jogador de linha, ele não vai saber usar as mãos, mas um goleiro pode se tornar um bom jogador, um jogador mediano, ou fazer o que está fazendo hoje em dia. Só que a gente tem que acompanhar a evolução, né? Acompanhar os tempos modernos, e o futebol hoje pede isso. É claro que se fizer isso com eficiência, sem correr tantos riscos como eu estou vendo, na verdade está virando meio que uma moda e, claro, é melhor você sair para o jogo com a construção com a bola, você já iniciar o seu ataque desde cada defesa com a posse de bola. Só que isso também gera uns riscos, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso. Os goleiros vêm se adaptando, estão indo até bem, né? Um ou outro que às vezes se atrapalha, é normal. É como um zagueiro também às vezes perde uma bola. Mas eu espero, sinceramente, que não se contrate os goleiros só porque eles sabem jogar com os pés, até porque eles vão saber mais com a mão do que com os pés. Tomara que os goleiros continuem evoluindo, mas que o futebol ainda diga que goleiro é goleiro, zagueiro é zagueiro, centroavante é centroavante e assim por diante. E como é que é essa dinâmica? Você foi um goleiro que jogou muito bem com os pés, não só cobrando falta, não só fazendo gols de pênalti, mas você conseguia já iniciar essas jogadas com qualidade ali de trás, fazendo lançamento, já fazendo a ligação direta para o meio campo, né? O goleiro ele faz aquela dinâmica com as mãos de treinamento, com o preparador de goleiro, ali vocês trabalham pra caramba, né? Trabalha ali num grupo de 3, 4 profissionais separados, às vezes em muitos momentos dos jogadores de linha, mas quando você precisa aperfeiçoar essa saída de jogo, né? Esse passe, é mais uma etapa que você faz de forma separada, o goleiro tem que treinar mais do que os jogadores de linha? Naturalmente, né, historicamente e misticamente, o goleiro treina mais do que os jogadores. E ganha mais? Não, infelizmente não. Mas assim, o que acontece hoje, na minha época, né, quando eu comecei a jogar com os pés, era meio que um tabu, né? O goleiro ele não tinha que saber jogar com os pés, justamente era o contrário. Os treinadores diziam que quando recuasse, evitar recuar para o goleiro, e quando recuasse, o goleiro tinha que dar um chutão. Eu já entendia diferente. Eu achava que eu tinha que dar um passe em vez de um chutão. Então eu já começava o ataque ali. E eu me aprimorei, não sair jogando com os pés, conduzindo bola. Eu me aprimorei justamente nessa batida na bola, de tentar colocar ela no lugar onde eu queria colocar. Hoje em dia, existem treinamentos mais específicos para isso, né? Os treinadores de goleiros evoluíram e sabem que tem que treinar o goleiro com os pés hoje também. Então, o treinamento é mais diferenciado para o goleiro, treina com as mãos e, após isso, claro, vai lá e faz o treinamento com condução de bola, com passes curtos, com passes longos, para poder estar sempre em contato com a bola. E no dia a dia do treinamento com os jogadores, hoje os jogadores sentem-se mais confiantes em recuar para o goleiro, coisa que, quando eu estava jogando, e principalmente no início, era uma determinação não recuar para o goleiro. Neuer,
Ter Stegen, Navas, Alisson, Ederson. Quem que é o melhor goleiro do mundo? Eu gosto muito do Ter Stegen, sabe? Ele é quase completo, Charles. Ele é quase completo na minha avaliação, claro, né? Ele tem uma técnica muito apurada, ele tem velocidade, tem arrojo, tem coragem, sabe jogar com os pés também, e ele mescla um pouco da escola europeia, não um pouco, né? Mais da parte europeia, mas algumas defesas que ele faz eu lembro muito dos goleiros sul-americanos. Então ele, na minha opinião, eu acho ele o melhor goleiro, até mais do que o Neuer, porque ele tem até um caminho maior a percorrer também. Eu vejo que esses dois goleiros da seleção alemã, eles têm uma característica, muitas defesas deles são praticadas e eles defendem como goleiro de futsal, usando muito corpo, né? Não só as mãos, usando o corpo, né? Aumentando a envergadura, esticando os pés, né? E às vezes são defesas até meio assim, a bola bate, né? Mas ele dá ali o corpo, né? Ele vem a qualidade dele de aumentar a envergadura. Eu gosto bastante também do Ter Stegen, que está se recuperando de lesão aí, né? Goleiro que defende as cores do Barcelona. E essa observação sua, Charles, você vê como é que é interessante, você é um cara muito observador. Os tempos mudam, né? E eu lembro que há alguns anos atrás, não tantos anos, talvez 5, no máximo 10 anos, eu lembro que todos os goleiros saíam deitados e o atacante já sabia que era só dar uma cavadinha, tendo em vista que Romário fez mais de 1000 gols desse jeito, porque todos os goleiros já saíam deitados. Hoje não, hoje o goleiro sai, como se diz na linguagem atual, um X, fazendo o X. Isso dificulta para o atacante, né? E o Ter Stegen, ele faz isso com muita precisão. O goleiro de handball faz muito isso. Só que o goleiro de handball, ele, na hora que ele vai fazer esse movimento, ele até, para se proteger, ele vira o rosto, para a bola não pegar no rosto. O Ter Stegen, ele tem um diferencial, que ele faz isso olhando para a bola. Então, ele reage na hora que a bola vem. Então, ele está vendo a bola. Então, por isso que eu acho ele mais completo até do que o próprio Neuer. Até porque também, né, a bola do handball ela vai mais rápido, né? E normalmente, porque a distância é muito curta, ela vem muito mais forte. Deve doer mais. Você já foi goleiro de handball? Não, cara, nunca. Nem quis nem chegar perto, porque eu não tinha essa capacidade. Márcio, para terminar com você aqui, o que você está fazendo? Eu me lembro que recentemente você chegou a ser sondado, não sei se chegou a ter uma proposta real para assumir o futebol do Goiânia, né? Não aceitou. Como é que está a sua situação nesse momento? Você está se preparando para quê? Não acabou essa aposentadoria, não? Você já não tem que emendar num outro trabalho, não? Boa pergunta, já tenho sim, tem que emendar. Mas como eu te falei, acabou que esse ano, em função da pandemia, muitas coisas foram muito diferentes, né, até do que eu esperava. Eu continuo no meio do futebol, né? Por exemplo, você falou do Goiânia, eu continuo frequentando Goiânia, ainda mesmo que não oficialmente, mas ainda continuo ajudando eles lá, no dia a dia, de repente, né, algumas situações que têm que ser feitas. Nesse meio termo também, eu já fiz algumas indicações de jogadores, alguns jogadores me procuraram, me pediram ajuda, um auxílio, eu consegui ajudá-los. Mas o que eu mais estou fazendo, Charles, é estudando, cara. Eu estou estudando a parte técnica como treinador, estou estudando a parte de gestão como um gestor de futebol, porque é o que me cabe nesse momento. Até porque o futebol ele recomeçou agora e eu quero me introduzir no futebol, mas eu quero já estar bem pronto. Aqui em off eu tinha te mostrado um livro que eu estou acabando de ler, né? E eu espero que eu vá aprendendo cada vez mais, porque na hora que eu entrar em alguma área, eu quero poder dar a minha contribuição de ter vivenciado e também o aprendizado com o estudo, com a parte acadêmica, que eu acho que é muito importante. O Márcio está lendo aí, né? Está concluindo a leitura, né, de um livro a respeito de Alex Ferguson, né? Técnico que revolucionou o futebol inglês, né? O futebol inglês tinha uma dinâmica e passou a ter outra graças aos ensinamentos e à qualidade de trabalho do Alex Ferguson, que foi multicampeão inglês,
comandando o Manchester United, né? Você gosta de ler, né, Márcio? Você sempre foi uma pessoa que prefere mais os livros do que a internet, do que as redes sociais. Charles, eu sempre preferi ler, né? Às vezes eu me pegava muito na concentração então, para eu otimizar meu tempo, eu acho que leitura eu tento passar isso para os meus filhos, né? Principalmente o Davi, que está mais perto comigo, estimulo ele. Cada livrozinho que ele lê, ele ganha um presente, porque eu acho que a leitura ela está sempre presente na nossa vida e sempre ensinando alguma coisa. E não podemos parar no tempo. Temos que acompanhar essa modernidade da internet. Eu estou tentando acompanhar, mas eu não largo mão de um bom livro, não. Márcio, obrigado por me atender aqui para a gente falar um pouquinho sobre o futebol, para falar de maneira especial do Jean, que marcou contra o Bahia o primeiro gol de falta. Tomara que ele chegue a 42 com a camisa do Atlético, né, Márcio? Eu aceito até os 43, mas eu não aceito, não. E com essa mensagem do Márcio aí, com essa entrevista do Márcio, a gente fecha aqui. Eu vou deixar o ouvinte, vou deixar aqui o nosso internauta com o primeiro gol de falta do goleiro Márcio, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2007, Campeonato Brasileiro, um jogo em que o Atlético enfrentou o Vila Nova. Fala um pouquinho desse gol aí, Márcio. Foi o primeiro, como o Jean não vai esquecer nunca desse gol, e foi um gol também na divisão, né, de Campeonato Brasileiro, e ali naquele momento a gente precisava vencer o jogo também, então foi muito especial e, cara, contra um clássico, contra o Vila Nova, um grande clube, realmente foi muito especial. Ali foi que abriu as portas realmente para as pessoas do clube, jogadores, treinadores acreditarem que eu podia não só fazer fazer mais 42 e chegar a essa marca muito legal. Tomara que o Jean também continue, espero eu que muito tempo, se possível no Atlético, porque vai estar representando bem, mas se não for no Atlético, ele continue fazendo os gols, porque é muito bom falar de um goleiro, e principalmente quando o goleiro faz um gol. Essa é a falta que o Atlético tem, essa é a falta que o goleirão Márcio está posicionando para fazer a cobrança. Não sei se ele desconcentrou porque ele virou umas costas para a bola, pode ter perdido a passada, mas o Márcio pode marcar o primeiro dele. Olha o Márcio, olha o goleiro, morreu, bateu na ponta! Gol! Ele marca o gol primeiro na carreira de volta. O goleiro do Atlético é o primeiro gol dele. Um gol importante na sua carreira. Um gol importante para o time do Atlético. Um gol que pode definir o jogo para o time rubro-negro. Márcio, o goleiro, aos 29 minutos do segundo tempo do jogo. Ele marca o terceiro do rubro-negro. Márcio, o goleiro, ele botou essa bola lá dentro. Márcio, o goleiro, ele marca o primeiro da carreira e é um gol bonito, um gol mágico, um gol colorido, um gol cheio de magia, um gol cheio de charme, um gol bonito. O Márcio botou lá dentro, ele marca uma maravilha de gol.